Senhor presidente, boa tarde, senhores deputados. Nós estamos, então, falando sobre o projeto de resolução e são 7 itens que foram tratados, que estão sendo tratados aí nesse projeto, na qual eu já quero me manifestar, logo no início dessa fala, contra, não projeto, sou a favor do projeto, mas contra a urgência, contra essa urgência de um dia para o outro, para que nós já votamos amanhã, sendo que eu também estou analisando várias coisas que eu tenho aí algumas dúvidas, preocupações em relação a esse projeto. São 7 itens: redução salarial dos deputados de 30%, redução de verba de gabinete de 30%, também sou favorável, doação dos fundos do Fundo Especial de Despesa, 70%, redução dos salários dos servidores comissionados e benefícios, 20%, devolução antecipada de 7% do orçamento, suspensão de pagamento de licença-prêmio em dinheiro e revisão e enxugamento de até 40% dos contratos existentes na Alesp, coisa que eu não achei nesse projeto, por mais que foi isso tratado no Colégio de Líderes, mas eu não encontrei essa parte desse enxugamento de 40%. Mas durante aqui a minha fala eu irei falar sobre isso. No artigo 1º, que fala sobre enquanto pendurar os efeitos da situação de calamidade pública, o subsídio dos deputados estaduais e as alterações posteriores fica reduzido 30%. Eu estou propondo também, senhores deputados, uma alteração que, primeiro, que este decreto legislativo, nós aprovamos o decreto de calamidade pública do Estado de São Paulo, acredito que todos possam estar recordados que foi esses dias atrás, e no artigo 4 do decreto que aprovamos, o decreto 2.493, fala que a data da publicação, produzidos efeitos, seria da data da publicação e produzidos efeitos até 31 de dezembro de 2020. Então, isso indica que, se a pandemia não tiver acabado até dia 31 de dezembro de 2020, agora, nós teremos, esse projeto terá que fazer um novo decreto legislativo para se passar para a calamidade pública no nosso estado de São Paulo. E, obviamente, nós poderemos também, da mesma forma, fazer com que esse projeto de resolução também volte para a Assembleia nesse mesmo período. Eu acho que dá para nós votarmos os dois. Eu acredito que todos os deputados aqui estão favoráveis em continuar na redução dos seus salários, nas despesas, durante a sequência, durante o tempo que a pandemia durar, que todos nós esperamos que não venha se estender muito. No artigo 2, fala que fica transferida a cota única do Tesouro, equivalente a um percentual de 70%. E eu estou propondo uma alteração para que seja essa alteração de 70% para 95%. Que o fundo que hoje nós temos na Assembleia Legislativa, mais ou menos 89 milhões, que possamos usar 95% desse fundo na destinação agora de recursos para o Covid-19, o enfrentamento. No capítulo 3, o artigo 3º, enquanto pendurarem os efeitos da situação de calamidade, eu estou pedindo, aliás, vou repetir, enquanto pendurar os efeitos da situação de calamidade pública, será reduzido 30%, os encargos gerais do gabinete, concordo que possam ser 30%, pode chegar talvez até 50% do nosso gabinete. Estou de acordo, favorável a essa medida. Eu acho que é importante, primeiro, que nós não estamos utilizando, cada deputado está participando da Assembleia Virtual na sua casa, ou alguns podem até ir lá para o trabalho, mas é o uso de internet, computador, então o gasto hoje é mínimo. Só que eu estou incluindo, e peço o apoio dos senhores deputados, o parágrafo 3º, que fala o seguinte: as multas e demais cláusulas penais aplicadas nos contratos de prestação de serviço
ou locação de bens que forem aplicados em razão de rescisão ou suspensão de decorrência de redução de custos durante o período da calamidade, correrão exclusivamente por conta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que isso quer dizer? Nesse momento, a gente tem máquinas de café que estão no nosso gabinete, nos escritórios políticos paradas. Nós temos aí computadores também, que alguns deputados alugam, que estão parados. Escritório político, que nesse momento, por eu sou exemplo de pedir para todos os meus assessores acompanharem das suas casas, fazendo todas as tarefas das suas casas, faço várias reuniões com eles virtualmente, conforme a gente tem feito aqui também pela Assembleia. Então, eu acho que nesse momento que é a pandemia, os escritórios políticos que estão parados, por que nós então nos suspendemos ou então cancelamos os contratos nesse período e depois retomamos? Porque nós estamos pagando os valores dos aluguéis sem utilizá-los, como máquina de café. Então, só que no momento que a gente quebra um contrato, esse contrato acaba, o valor de multa acaba sendo rescindido para a pessoa física, que é o deputado, porque os contratos são feitos como pessoa física, não pela Assembleia. Então, eu peço para que os senhores deputados se concordarem, porque eu acho que agora, nesse momento, a gente está gastando aí com máquina de café que estão paradas, aluguéis de computadores que estão parados, a gente poderia, nesse momento, quebrar esses contratos, ou então suspendê-los, e se houver multa, que a gente possa, então, a Assembleia possa restituir, porque eu acho que vai sair muito mais barato do que a gente permanecer nessa pandemia. Se ela durar até dezembro, janeiro, os escritórios abertos, acho que é uma questão de senso que cada deputado vai enxergar aí se é viável ou não para ele. No capítulo 4, que fala sobre a remuneração dos servidores ocupantes de cargo de provimento de comissão, eu sou totalmente contrário em reduzir os salários dos servidores aqui da nossa Assembleia, os servidores comissionados. Acho que o trabalhador, uma coisa que eu sempre levo comigo, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Eu acho que nós estamos no momento agora não é de cortar do servidor. Acho que nós estamos no momento agora de enxugar despesas que nós temos, que existem algumas despesas que, inclusive, irei mostrar, que eu acho que a gente consegue fazer isso sem descontar ou tirar de salário de algum servidor que hoje está na Assembleia Legislativa lotado lá. Daqui a pouco eu mostrarei para vocês. Então, eu estou fazendo uma emenda também para retirar este artigo que se tira o salário de 20% dos servidores. O artigo 6º e 7, eu até aprovo. Eu acho que se a gente não mexer no salário, eu acho que dá para descontar, então, do ticket alimentação, do vale alimentação, o valor reduzir de 20%, já que muitos estão em casas, nas suas próprias casas, trabalhando nas suas casas. Eu acho que, então, a gente consegue fazer isso e sem afetar aí o salário dos servidores. O artigo 8, senhores deputados, que o recurso orçamentário proveniente das economias serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo e deverão ser destinados nos programas de ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Eu havia sugerido ao presidente, aos líderes de bancada ontem, na reunião dos líderes, sobre a criação, então, desse fundo, seja pela Assembleia ou pela Secretaria da Saúde. Eu acho que é mais provável e mais viável ser pela Secretaria da Saúde, e nós, deputados, fazemos uma comissão que venha fiscalizar, que venha acompanhar o gasto desse recurso aí de 320 milhões de reais que a Assembleia está economizando. Então, eu acho que agora, e também não só de acompanhar, como os deputados também poderem indicar para onde vai esse recurso. Quando a gente fala que o recurso vai voltar para o Estado, as pessoas perguntam para a gente, mas vem cá, vai fazer o que com esse recurso? Vai para o Estado e o Estado vai fazer o quê? Realmente, se nós não tivermos uma fiscalização e acompanhar, não saberemos. Então, conversei com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, que foi favorável, e eu espero aí que os senhores deputados também todos concordem em esse recurso ir para um fundo específico, que vai ser voltado ao Covid-19, mas que possamos acompanhar
e, se possível, direcionar aí para os hospitais, para as santas casas, para os municípios que estão hoje num desespero total, com falta de recurso, faltando insumos, faltando nesse momento coisas tão básicas para ajudar aí na pandemia. Bem, eu quero falar sobre o artigo 9º, que diz o seguinte, que no prazo de até 20 dias, a Secretaria-Geral da Administração desenvolverá e apresentará um plano de redução de outras despesas da Assembleia. Senhores deputados, neste artigo 9º, eu acho que para mim é o artigo que mais me chama a atenção e na qual eu vou sugerir algumas alterações nele, que fica, primeiro, que fica estipulada a redução de 60% de todos os contratos vigentes, com exceção dos contratos cujo objeto são de caráter não emergencial, que deverão ser suspensos ou terão percentuais maiores de redução. No artigo 9, que eu acreditava que estaria aí essa redução dos contratos da Assembleia Legislativa de 40%, não está especificado. Aqui diz apenas que em 20 dias a Secretaria-Geral de Administração vai ainda apresentar um plano de redução. Eu vi que houve uma agilidade muito grande para tirar salário de funcionário. Houve uma rapidez muito grande para diminuir o vale-alimentação do funcionário, o ticket do funcionário. Mas agora, para rever os contratos da Assembleia, está havendo essa agilização? Ah, deputado, são muitos contratos. Realmente, são muitos contratos. Eu vou falar sobre isso. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o salário bruto do deputado estadual. Vocês podem acompanhar, o salário bruto do deputado estadual, hoje, é R$ 25.322,25. Com a redução de 30%, ele vai ficar R$ 17.725,57. Cada deputado vai ajudar aprovando esse projeto de resolução, o valor de R$ 5.596,68. E no total, esse valor vezes os 94 deputados, olha o recurso que nós vamos ajudar o Estado nesse momento, R$ 526.087,92. É um gesto que todos os deputados dessa casa estão fazendo, estão de parabéns. Eu acho que não tem deputado aqui que não quer que... eu acho que todos aqui querem sofrer na carne mesmo. Eu acho que é uma importante valorização para a Assembleia. Nós, sendo a maior Assembleia, estamos fazendo isso. Agora, eu tenho aqui vários processos. Contratos. Contratos esses que entraram em vigência agora, no período da pandemia. Exemplo, elaboração de projeto de instalação de bicicletário, R$ 22.000. Transporte de passageiros por aplicativo para smartphone, R$ 448.000. Eu quero até entender, senhores deputados, associação, transporte de passageiros por aplicativo para smartphone. O que a Assembleia vai fazer? Eu até gostaria, vou fazer uma questão de ordem depois do presidente, para entender esse gasto de quase R$ 500.000 num aplicativo, e entrou em vigência agora, dia 14/4. Quer dizer, faz uma semana e meia praticamente que entrou em vigência. E temos outros contratos aqui. Contratação de gráfica, que entrou agora, R$ 579.000, manutenção. Eu vou dar um aqui, se eu for falar que o meu tempo está acabando, mas tem um valor aqui, aquisição de corretivo em cadeiras, aquisição de notebook, manutenção em Kombi, mas é um contrato aqui, em contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de implantação da TV Alesp, R$ 2.444.000. Aquisição de mobiliário agora, R$ 339.000. Fornecimento de instalação de 110 terminais de votação, de manutenção, preventiva e corretiva do sistema de votação e customização software. Olha o valor, R$ 1.072.000. Os contratos que entraram em vigência
agora, após a Para pandemia... concluir, deputado Wellington Moura, você tem 3 segundos. 8 milhões de reais agora. Eu acho que era importante deixar claro isso. E não tem isso escrito no projeto, a redução desses 40% dos gastos em contratos. Então, vou fazer um projeto para fazer aí a relação das despesas que eu acho que são necessárias, não como essas que acabamos de mostrar que dá um valor tão alto como esse. Acho que temos que tomar medidas também. Para concluir, deputado Wellington Moura. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Imagina.